Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa Sandra Fiore, que é de Araraquara, é artista plástica, pós-graduada em filosofia, e ela vem falar conosco um papo muito interessante sobre as vidas importam. Eu quero agradecer, viu, Sandra, você está aqui conosco. Ela é trabalhadora também da Casa Espírita Pascoal Grossi, em Araraquara, palestrante, e por certo vai trazer muitos subsídios para nós enriquecermos os nossos conhecimentos e o nosso espírito. Com a nossa gratidão, então, a palavra é sua. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, feliz com o convite que nos foi feito, para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre esse assunto espinhoso, mas de extrema importância. Quero deixar aqui meu abraço fraterno a todos que estão a nos acompanhar, em especial ao Senhor, pelo convite que nos foi feito. E aí, Sandra, vidas importam? Sem dúvida, vidas importam. Nós falamos de vida, mas é importante dizer que a vida é única, as oportunidades é que são muitas. Porque quando deixamos a matéria, obviamente, continuamos vivos. Mas enquanto estamos na matéria, estamos matriculados nessa escola da vida, temos que agradecer a Deus essa oportunidade. Porque, na verdade, estando na escola, nós estamos aqui para aprender. É como se nós estivéssemos numa escola, na escola normal que as pessoas fazem, elas passam de ano, né, mas elas levam consigo a bagagem que vão adquirindo através do conhecimento. Assim somos nós enquanto estamos na Terra. Estamos aqui para aprender, mas trazemos uma bagagem. Hoje nós somos um conjunto de tudo aquilo que fomos, que está gravado no nosso inconsciente e que muitas vezes isso é despertado. Então nós temos que valorizar a vida enquanto estamos aqui. Aliás, Chico costumava dizer que reencarnar é tão difícil que temos que aproveitar ao máximo a oportunidade enquanto estamos aqui. Problemas todos nós temos, todos nós enfrentamos, mas temos que entender, como o próprio Chico dizia, tudo passa. Então nós temos que ter a nossa fé, a nossa esperança para termos forças suficientes para enfrentar esses problemas e não desistir da vida em nenhum momento, continuarmos em frente. Mesmo porque, Sandra, às vezes a pessoa coloca assim que na vida a gente tem que sofrer. Bem, na verdade, a gente sabe que o sofrimento é uma necessidade premente na vida de todo mundo. Faz parte da nossa evolução. E nós estamos aqui para crescer, progredir, melhorar com o intelecto, com o sentimento, e de tal forma que seria totalmente inviável reencarnar e viver uma vida plena, sem sofrimento. Porque é com eles que a gente vai crescer, progredir. E é muito frequente a pessoa reclamar quando tem um tumor no organismo ou quando tem uma doença qualquer que vem proporcionar um tipo de desconforto. E a gente sabe que o programa já está feito no plano espiritual, não é? E a gente tem que desenvolvê-lo aqui e nem sempre é uma vida muito colorida. E um detalhe, somos nós que pleiteamos, nós que analisamos essa trajetória que nós fizemos no passado, conforme a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Então, o programa está feito, fomos nós que fizemos, agora é hora de executá-lo. Né? Com certeza. Aliás, Kardec faz um questionamento, né? Qual é a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação é o progresso. Nós estamos aqui para progredir, para ascender espiritualmente. Mas esse é a primeira finalidade, mas nós temos a segunda finalidade, que é cumprir a nossa parte na obra da criação. Ou seja, ninguém está aqui de férias, ninguém está na Terra a passeio, nós estamos aqui para servir. Então, nós vamos evoluindo com o nosso aprendizado, mas também ajudando a outros através do nosso exemplo. Por isso, nós temos que dar o melhor exemplo. A conquista das virtudes para que nós possamos de fato construir o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um local. O reino de Deus é uma construção individual de cada um de nós. Eu costumo dizer que os tijolinhos para se construir o reino de Deus
são as virtudes que nós vamos conquistando. Então hoje nós somos muito melhores do que fomos no passado e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Mas a nossa evolução é muito lenta e gradual. Então não temos que saber quem fomos no passado, mas temos que saber quem somos hoje. E para isso nós temos que ter a coragem de nos autoavaliar, saber dos nossos limites, saber até onde somos capazes de ir. Então, avaliando o nosso comportamento, buscar essa mudança que é tão importante. Porque às vezes as pessoas costumam dizer, eu perdi a paciência. Não, meu amigo, você não perdeu a paciência, porque quando a conquistarmos, não a perderemos mais. Então, a virtude é algo que nós temos que buscar conquistar a todo momento. Aliás, a vida é muito difícil e complicado, mas nós temos que continuar. E nós estamos vendo hoje, por esse momento de transição que a humanidade está passando, o tamanho da intolerância das pessoas. Hoje não se pode conversar mais. Hoje você não pode dizer aquilo que pensa, porque tem sempre alguém contra, sem respeitar. Ou seja, existe uma violência verbal e às vezes chegam até a violência física. Então é isso que nós temos que avaliar, como nós estamos nos comportando diante do outro. Como o próprio Cristo disse, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Se queremos respeito, obviamente nós temos que aprender a respeitar. E um detalhe, a evolução traz benefícios, mas às vezes traz alguns prejuízos. Hoje, a gente sabe que a melhor maneira de aprender é escrevendo. Isso é estudo feito, né? E hoje as pessoas não escrevem mais, e só vai no computador. E quem vai no computador ali é tão mecânico, é automático, que a pessoa não sedimenta. Antigamente tinha dificuldade de entrar numa faculdade. Para entrar na faculdade tinha que estudar muito, o poder aquisitivo era muito baixo. Ou passava numa federal, numa estadual, ou não passava, porque pagar uma faculdade hoje... Então também o pessoal não valoriza muito aquilo que tem nas mãos, porque entrou, o pai pode pagar, ele não vai valorizar a tal ponto. Então eu entendo que essas dificuldades são importantes para fazer com que a pessoa valorize aquilo que tem na mão. Então eu penso que reencarnar, quando a gente luta para reencarnar, pleiteia, suplica, a gente leva mais a sério essa oportunidade bendita. Agora, quando a pessoa reencarna facilmente, e às vezes sem fazer uma reflexão mais profunda, sem estar bem preparado, chega aqui e claudica, e às vezes perde uma existência. E eu acho que uma existência é muito trabalho feito, tem muitos espíritos avalizando a nossa existência. Então, seria de bom alvitre que a gente aproveitasse, não é, Sandra? Sem dúvida nenhuma, né? Como ele diz, nós estamos aqui para aprender e temos que aproveitar sempre ao máximo essa aprendizagem. E, apesar de nós, enquanto espíritas, não fazermos proselitismo, não queremos convencer ninguém de que o espiritismo é melhor. Porém, nós dizemos da necessidade de buscar esse conhecimento, porque quem passa a conhecer a doutrina espírita não tem como não se apaixonar, porque de fato ela consola, mas o consolo vem a partir do esclarecimento. As palestras são importantes? Claro que são, porque nós divulgamos a doutrina espírita através das palestras, mas palestra não modifica ninguém. Então nós precisamos nos aperfeiçoar, ou seja, buscar nos inteirar melhor dessa doutrina, daquilo que Kardec nos trouxe, nos aprofundar das obras básicas, para termos bagagem até para avaliar outras obras que se dizem espíritas e nem são espiritualistas. Espírita e espiritismo é aquilo que nós seguimos. Aliás, há uma diferença muito grande. Existe o espiritismo, mas existe o movimento espírita. E o movimento espírita, às vezes, deixa muito a desejar, porque tem pessoas fazendo espiritismo à sua moda. Porque falta o quê? Falta se aprofundar, falta conhecer a doutrina. E nada melhor do que conhecer a doutrina através de grupos de estudos, porque você tem uma visão, eu tenho uma outra visão, e de repente, juntos, nós vamos entender melhor aquilo que Kardec está nos trazendo. Então, estudar, de fato, é importantíssimo que o façamos.
Porque a começar que Jesus deixou isso muito claro, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quer dizer, enquanto a gente estiver preso nos mitos que a gente depreendeu lá dos nossos ancestrais, que dizem Y, X ou Z, a gente aceita porque foi o fulano que disse, e às vezes gera um mito que é uma verdade que não é verdade, apenas uma proposta mentirosa, e a gente acaba se deixando levar por isso. Mas quando a gente entende essa proposta, como você disse, do Kardec, porque ele esmiuçou o assunto, ele foi feliz demais. Vamos dizer assim, uma ciência filosófica. Então, não foi o Kardec que imaginou e colocou lá no papel. Foi uma pesquisa que ele fez com uma série de médios, com uma série de espíritos, e trouxe verdades inconcussas para a gente não alegar ignorância. Então, se amanhã ou depois, como espírita, nós desencarnarmos, nós temos muito mais responsabilidade pelo conhecimento. Agora, é um dever, dentro da casa espírita, nós estudarmos. Praticamente todas as casas espíritas têm um núcleo de estudo, mas a pessoa acha mais cômodo ir lá escutar a palestra. Tudo bem, já é alguma coisa, mas em estudando para valer mesmo é que ela vai ter um diferencial, porque tudo na vida começa pelo conhecimento, depois vem a transformação moral, e a proposta universal é a nossa transformação moral. Então não adianta apenas ouvir ou ter o conhecimento e não aplicar. Nós temos que aplicar aquilo que nós aprendemos. Agora, qual a fonte informativa? Se essa fonte é fidedigna, e para isso nós temos que analisar, nós temos que ter o bom senso, nós temos que ter a razão, e depreendermos que aquilo é realmente a sistemática que a gente deve utilizar em nossa vida, não dá para abrir mão. E essa proposta da doutrina espírita veio, todinha assinada pelo Espírito da Verdade, com informações extremamente inteligentes, racionais, que não ferem o nosso raciocínio, não ferem a nossa inteligência, só basta que a gente analise e aplique em nossas vidas. Agora, se a gente entendesse, como diz o André Luiz, o quanto é importante essa vida, a gente teria que desencarnar todo ano, para chegar do lado de lá e ver o que nós fizemos. E ao se dar conta que algumas coisas não foram legais, nós vamos reencarnar logo em seguida para refazê-las. Agora acontece que a gente vive aqui 70, 80 anos, já a média está aumentando, ainda bem, né? E depois a gente desencarna e vai ver que em 80 anos quantas absurdidades nós nos permitimos. Inclusive, tempo perdido e o bem que nós deixamos de fazer. E essa é a proposta da doutrina espírita, não é, Sandra? Com certeza. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de liberdade. Ela não nos proíbe nada. Aliás, eu já tive algumas conversas com pessoas que dizem que o Espiritismo proíbe isso ou aquilo. Não, o Espiritismo não proíbe nada. Ele nos ensina, ele nos esclarece. Somos nós que muitas vezes temos que dizer não a algumas coisas. Por exemplo, nós estamos falando de vida. Vida material, porque eu disse que a vida continua do outro lado. Então, a vida é única, as oportunidades é que são muitas. Mas aquela pessoa que, de repente, não sabe da imortalidade da alma, às vezes, no momento de dor, de sofrimento, acaba cometendo o autoextermínio. Acaba tirando a própria vida. E aí, o que acontece? Ela chega do lado de lá decepcionada. Porque, na verdade, ela vai ver que não adiantou nada ela tirar a vida dela, porque ela vai continuar viva do outro lado. Então, nós temos que valorizar a vida. Assim como também a doutrina espírita não proíbe o aborto. Nós é que temos que dizer não ao aborto. Por quê? Porque a pessoa, o espírito, ele precisa retornar para continuar a sua evolução. E nós ao interromper a vinda desse espírito, ele vai deixar, né, de continuar essa escalada evolutiva. Portanto, hoje é impossível, em pleno século XXI, as pessoas não saberem como evitar uma gravidez. Então, não somente evitar uma gravidez, os jovens hoje não estão mais se prevenindo quanto às doenças sexualmente transmissíveis. Então, não é somente evitar uma gravidez indesejável para ter que depois fazer o aborto, mas também se prevenir contra algumas doenças
que possam ocorrer. Por isso que dizemos que somos a favor da vida material. Assim como a eutanásia, às vezes a pessoa diz assim, nossa, aquela pessoa que está no finalzinho da existência, está em coma, não seria melhor desligar os aparelhos? Não, às vezes aquele finalzinho é crucial para ela repensar toda a existência dela. Assim como também não temos o direito de tirar a vida do outro através da pena de morte, então nós temos que valorizar a vida. E é isso que a doutrina nos ensina, não sendo uma doutrina do não, mas é uma doutrina que nos dá responsabilidade diante dos nossos atos, daquilo que fazemos. E nessa caminhada tem uma proposta crística que é fatal. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Nós reencarnamos. Se a gente gostaria que alguém nos abortasse, impedindo que a gente nascesse? Acho que não. Se a gente tira a vida de alguém, a gente gostaria de ser assassinado, morto, por alguma razão? Acho que não. E essa questão da eutanásia, hoje existe a ortonásia, que é você propiciar um final de vida mais tranquilo para a pessoa. Tipo assim, ela está com muita dor, desencarnando com câncer em uma fase terminal, com muita dor. Nós médicos temos papel inamovível de minimizar a dor dessa criatura. Isso é ortonásia, é permitir que a pessoa morra com uma certa dignidade, sem sofrimento. Agora, a eutanásia seria se matar, matar aquela criatura antes, para que ela não sofra. Isso não, mesmo porque esse sofrimento na fase final é muito importante. Só vou contar uma historinha, que eu estava operando um senhor com câncer de pâncreas. E ele teve muita dor, porque essa cirurgia é muito dolorosa. E eu disse para ele, não fume, pare de fumar, porque depois começa a tossir, vai ter muita dor. Ele falou, não, eu não consigo. Não, consegue sim. Não, eu não consigo. Então vamos operar assim mesmo. Não, pode operar. Eu não consigo parar de fumar. Tudo bem. Operei, ele teve muita dor, porque tossia, porque depois que você para de fumar, os cílios, que é aqueles pelinhos dentro do bronco começam a movimentar para jogar a secreção para fora, para você tossir e eliminar aquele excremento. Quando a pessoa está fumando, o cigarro inibe esse cílio e a pessoa não tosse. Então, por isso que quando ele vai operar, é um desastre. A pessoa para de fumar naquela hora e ela vai tossir no pós-operatório. E às vezes arrebenta até ponto e a gente fica preocupado com isso. Então eu disse para ele, pare de fumar. Não parou. E aí começou a tossir, coisa e tal. No final ele ficou bom e foi ao consultório, depois estavam conversando. E ele falou assim, olha doutor, essa doença foi boa para mim por duas razões. Primeiro porque eu parei de fumar, porque depois daquela dor que eu senti, sabendo que era o cigarro que estava me propiciando aquele sofrimento, eu nunca mais vou fumar. Falei, ainda bem que a doença te ajudou nesse sentido. Eu falei, e a outra? Eu tinha uma inimizade muito grande com meu filho. Tanto é que quando ele chegava em casa numa porta, eu saía na outra. Na casa dele eu nem ia. E quando eu fiquei doente, ele foi me visitar. E aí nós pudemos conversar, acertamos. E foi o filho que mais me deu assistência na minha doença. Então eu fiquei pensando, meu Deus, abençoada doença, fazer com que um pai e um filho, mesmo que seja na última hora, faça uma reflexão e perceba o quanto é importante a gente estar em paz com as criaturas e num convívio fraterno, né? Então, às vezes a doença, nem que seja na última hora, traz alguém para conversar e acertar algumas arestas e até a pessoa ter a oportunidade de pedir uma desculpa. Então, desencarnar abruptamente, que muita gente acha que é uma morte bonita, eu não quero. Eu quero desencarnar com câncer, assim, bem devagarzinho, para poder reunir meus amigos, conversar com eles, bater um papo, pedir desculpa. Porque quando a gente chega do outro lado, assim, um infarto, será que a gente está preparado para parar com tudo que nós estávamos fazendo e desligar de uma vez? Acho que não. Talvez seja melhor uma mortinha mais devagarzinho, para a gente estar analisando, pensando, conversando, trocando ideias e até se preparando um pouco para voltar, porque a gente acha que é só morrer, né? E está tudo certo. Não. Do lado de lá a gente precisa preparar para isso. E o tempo
É aqui, é agora, nós temos que preparar. Nós vamos voltar. E tem lá uma série de requisitos para a gente desencarnar bem. No livro A Vida Escreve, Hilário Silva faz um apanhado dos elementos importantes para a gente desencarnar bem. Me parece que é a lição número 4. Então é só verificar o que a gente precisa fazer para desencarnar bem, não é? Senão vai desencarnar mal. E por isso a gente tem que viver com muita intensidade, né? Ah, sem dúvida. Quando eu falo que nós temos que valorizar a vida, nós temos que cuidar desse templo sagrado que Deus nos deu, ou seja, Deus nos deu através da oportunidade da reencarnação. O corpo são nossos pais que nos dão, mas o espírito vem de Deus. Então, cuidar da saúde, ter uma boa alimentação, fazer exercício, procurar não usar excessos de álcool, droga, porque isso tudo vai, de alguma forma, afetar o nosso organismo e nós poderemos vir a desencarnar antes do tempo, inclusive, que é um suicídio indireto, como aconteceu com o André Luiz. Aí vou contar uma historinha também, porque eu adoro contar causa. Nossa, ótimo. Eu, como espírita, o meu filho, quando mais ou menos tinha uns 2 anos, ele teve uma crise de bronquite e eu o levei no pediatra e o pediatra falou assim, isso é bronquite. Aí tem que tirar tapete e tal, todas aquelas coisas por conta da bronquite. E ele era pequenininho e um dia ele viu a secretária do lar da minha sogra fumando. Aí chegou para ela e falou assim para ela, olha, você tem que parar de fumar. 2 anos e meio. Aí ela falou assim, mas por que eu tenho que parar de fumar? Eu não consigo parar. Olha, você tem que parar de fumar. Porque quando eu era velho, eu fumava, agora eu sou criança, eu tenho bronquite. Olha, que beleza. O que aconteceu? Na verdade, nós sabemos que todas as nossas experiências ficam gravadas no nosso inconsciente. Porém, algumas coisas podem macular o nosso perispírito. O cigarro, por exemplo, algumas atitudes que tomamos, né, pode. E quando nós vamos reencarnar, o perispírito passa toda a informação para aquele novo corpo que está sendo formado. Então, a partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o perispírito já é ligado. E os geneticistas já trabalharam todo aquele perispírito para passar a informação para o novo corpo que vai ser formado. Então, foi o que aconteceu. Ele, por conta do cigarro, de alguma forma, houve uma lesão no perispírito e na hora que ele reencarnou com esse problema respiratório. Por isso é que eu digo, vidas importam e nós temos que cuidar da nossa vida o máximo possível. Fazer, assim, um trabalho de cuidar da saúde física, emocional, espiritual, para que nós possamos ter uma vida tranquila e, como dizia o Chico, você estava falando a respeito da morte, o Chico dizia que nós temos que ter uma boa morte. E ter uma boa morte é ter um desligamento tranquilo, porque quando temos, dependendo do como nós vivemos na Terra, pode ter uma dificuldade maior no momento do desligamento do perispírito para deixar a matéria. Mas se somos pessoas que temos Jesus no coração, temos as nossas atitudes de acordo com aquilo que aprendemos, porque não adianta saber, mas saber o que fazer com aquilo que se sabe, isso é fundamental. Vivenciar o aprendizado que nós temos através de Jesus. Conhecer Jesus também não é uma tarefa fácil, porque nós sabemos que as Escrituras têm toda uma linguagem simbólica, alegórica, mas temos a doutrina espírita que vem nos auxiliar na compreensão, na hermenêutica, na verdade, desses ensinamentos que estão lá nas Escrituras. Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todos os ensinamentos de Jesus numa linguagem acessível a todos nós, para que possamos compreender e que possamos vivenciar. Então, valorizar a vida é uma obrigação de todo mundo. A ciência médica tem mostrado que o nosso corpo nos permite viver 110 anos. E, a bem da verdade, tem pessoas que vivem até mais, 115 anos, que eu já conheci. Então, se nós temos condição de viver 110 anos, por que a gente desencarna com 80, com 70 anos? Certamente porque nós encurtamos esse tempo por atitudes infelizes. Comendo demais, bebendo demais, usando drogas, pensamentos em desalinho. Diz o Chico que o primeiro elemento que escuta o nosso pensamento chama-se célula.
A nossa célula está vinculada ao nosso pensamento. Se nós dissermos assim, eu não aguento mais essa vida, a célula vai dizer, você não aguenta? Arruma uma doencinha e desencarna cedo. Então, a gente precisa formular pensamentos positivos. Que bênção estar aqui reencarnada. Quero usar ao máximo essa oportunidade, por isso eu quero esticar ao máximo a minha existência aqui na Terra, quero desencarnar com 110 anos. Lógico que não vai chegar lá, né? Mas pelo menos faz uma proposta. Como ontem foi uma moça conversar comigo com câncer de mama. Eu disse, olha, se você quer prolongar a tua vida, conversa com Deus. Porque Ele não quer que você desencarne, Ele quer que você viva longamente. Agora, se você tiver uma proposta boa para Ele, não, eu vencendo essa problemática, eu vou continuar fazendo uma série de coisas boas, Ele vai dizer, não, fica aí. Mas se você não tiver essa proposta, esse câncerzinho vai levar você embora. Então, a conversa que a gente tem que ter é com Deus, e é uma conversa direta, não tem intermediário. É dizer, Senhor, eu quero continuar vivendo para eu fazer isso, e Ele vai fazer tudo para que você viva longamente. Você acha que Deus quer que a gente desencarne? Não, pelo contrário, Ele quer prolongar a nossa vida o máximo, mas para isso nós temos que ter condutas coerentes, dentro dessa proposta divina que é de amor ao próximo. E quem ama vai fazer alguma coisa. Bom, o tempo nos cobra, quero agradecer a sua participação, Sandra, que foi muito interessante, viu? E um grande abraço a todos, convidá-los para essa semana que vem estarmos aqui com o novo Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita.